Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Gerciana Cantilino e estou de volta depois de 3 longos anos fora do YouTube. Para quem não está entendendo nada, para quem chegou agora, para quem estava aqui e ficou sem entender o que aconteceu porque eu parei de gravar vídeos, eu vou me explicar para vocês enquanto eu confeito esse bolinho, tá bom? Há 3 anos atrás, chegou meu segundo filho, caçulinha da família. E foi a maior bênção da minha vida. Os 2 filhos são o maior presente que Deus me deu. Mas a rotina mudou muito. Foi um início muito difícil. Fiquei 1 ano fora da confeitaria quando ele nasceu. Fiquei 1 ano sem aceitar nenhum tipo de encomenda, me dedicando 100% a ele, a irmã dele, a casa. E depois de 1 ano eu voltei, sim, a aceitar encomendas. Mas a rotina estava um caos. Gente, como é difícil empreender com criança pequena, uma criança que depende de você 24 horas por dia. O início foi muito difícil, muito difícil mesmo. A palavra que defino foi caótico. Mas aos pouquinhos a gente foi se ajustando, o tempo foi passando, ele foi crescendo, foi dependendo cada vez menos de mim e eu podendo me dedicar cada vez mais ao meu negócio, né? E hoje ele acabou de completar 3 aninhos, tá bem mais independente e eu senti que estava na hora de voltar pro canal. Gravar vídeos pro YouTube é algo que eu amo, gente. Durante muito tempo, durante esses 3 anos, aliás, durante esses 2 anos que eu voltei, muitas vezes eu me pegava narrando o que eu estava fazendo como se estivesse gravando e nem gravando estava. Então eu senti que estava na hora de voltar. Ainda não está tudo perfeito, a rotina ainda é um pouco bagunçada, algumas coisas precisam ser adaptadas. Vendo esse vídeo agora eu vi que a iluminação não está das melhores, mas eu ouvi uma frase da Carol, da Bela Lud, que ela dizia assim: não espere o momento perfeito para começar aquilo que Deus colocou no seu coração. E essa frase me impactou muito, ela me impactou. Essa semana ela postou essa frase lá no Instagram dela. E eu resolvi voltar assim mesmo. Voltar com todos os meus defeitos, mas dando o meu melhor. Ensinando aquele pouco que eu sei. Eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, eu quero dividir com vocês o conhecimento. Porque eu gosto de gravar, eu gosto de ensinar aquilo que eu sei, eu gosto de dividir conhecimento. Eu sempre tenho uma frase que eu já falo, né? Que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então é isso, gente. Foi esse o motivo do meu sumiço. Já estou de volta. Ainda não sei como é que vai ser o ritmo aqui de encomendas. Aliás, de vídeos no YouTube, né? As minhas encomendas, graças a Deus, tem uma demanda muito boa. Mas a gente vai se adaptando. Vou ver como é que vai ser o ritmo aqui de postagens. Mas espero estar sempre ativa com vocês, tá bom? Vamos lá. Então vamos pro vídeo, já expliquei o motivo do meu sumiço, já expliquei que agora estou de volta e vou explicar agora o que a gente está fazendo no bolinho, tá bom? Esse é um bolo de 20 centímetros, foi recheio de doce de leite com coco e ele vai ser uma decoração estilo vintage. Aqui eu não faço decoração vintage muito trabalhada não, tá? Eu trabalho com decorações um pouco mais simples. Foi o que eu escolhi para o meu negócio, tá bom? Vamos lá, cobri o meu bolinho com chantilly, fiz aquela camadinha usando a manga de confeitar, alisei com essa espátula lisa e agora eu tô retirando as quinas, né? Depois das quinas retiradas, eu vou passar esse pincel para fazer um detalhezinho. Passo ele na parte de cima e vou usar ele também na lateral do bolo. Eu não gosto de fazer bolo 100% liso não, eu gosto sempre de ter uma texturazinha. E quando eu quero uma textura bem levezinha, sem nada muito marcado, eu costumo usar esse pincelzinho, que eu acho que fica um detalhe bem bonito. E vamos começar a decoração do vintage de verdade, né? Vou ensinar um truquinho pra vocês, pra fazer um marcador. Eu tenho um copo de plástico, corto ele no meio e vou retirar um dos lados, né? Pra fazer um marcador, gente. Pra fazer aquele marcação na lateral, pra gente fazer o trabalho de bico. Pra quem não tem muita coordenação motora, assim como eu, é perfeito. Você consegue se guiar melhor, né? Consegue ver mais ou menos onde seguir pra não ficar torto.
Eu não tenho muita coordenação motora, mas sou perfeccionista. Eu não gosto que fique torto. Por isso, eu gosto de ter esse marcador. Aí, assim, eu consigo marcar, né, mais tranquilamente. Aí, eu venho marcando todo o bolo. É só encostar bem de levezinho. E se você não tem, gente, isso é uma super dica. Copo descartável, geralmente todo mundo tem em casa, né? E agora vamos fazer o nosso detalhe. Tô utilizando o bico 113, esse meu da Wilton, bico folha. E vamos fazer os babadinhos na lateral do bolo. Não tem segredo, tá, gente? Só eu apoio a mão e vou fazendo um movimento de zigue-zague. Pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro, pra dar um detalhezinho a mais. E assim eu vou fazendo. Feito esse detalhe, agora eu vou fazer o rodapé do bolo. Para fazer o rodapé do bolo, eu vou estar utilizando o bico 1M. A minha câmera não gravou 100%, gente. Como eu falei, eu ainda estou me adaptando. A câmera ficou muito baixa, não mostrou bem o bico, mas o bico 1M é o mais conhecido da confeitaria, né? Eu acredito que todo mundo tenha ele. Geralmente é o primeiro bico que a gente compra quando se inicia na confeitaria, né? E eu tô fazendo trabalho de conchas. Utilizando esse bico 1M, vou fazer esse trabalho de conchas em todo o rodapé do bolo, para dar um acabamento a mais. Feito o rodapé do bolo, agora a gente vai vir colocando o topinho do bolo. Eu sempre gosto de colocar o topinho no primeiro, quando ele vai em cima do bolo, para não correr o risco de estragar, né, o trabalho de bico que a gente vai fazer logo depois, na hora de colocar o topo, tá? Então, eu gosto sempre de colocar o topinho primeiro. Gente, já vou pedir desculpas se tiver um barulho de fundo, criança falando, brinquedo batendo, como eu falei. O motivo do meu sumiço foi o nascimento do meu filho. Criança é difícil a gente controlar, então vocês vão ouvir gritinho, vão ouvir conversa, vão ouvir brinquedo batendo, tá tudo bem, é a vida real. Mostrei para vocês os bicos 35 da Wilton. Esse bico 35 eu vou utilizar para fazer rosetinhas na parte de cima. Esse bico 35 ele é bem parecido com o M, só que ele é uma versão menorzinha, né? Como se fosse um M pequeno. E aí eu vou fazer rosetinhas na parte de cima para dar um acabamento. Gente, esse bolo ficou lindo, eu amei. Eu sou muito perfeccionista, eu sou a maior hater dos meus bolos. Eu sempre ponho um defeitinho neles. Mas esse bolo eu amei, eu achei que ficou tão bonitinho, tão delicadinho. A iluminação que não ajudou muito, minha cozinha é um pouco escura e esse dia eu tava decorando esse bolo 6 horas da manhã, bem cedinho. Então tava bem escuro, mas no finalzinho do vídeo eu vou deixar um takezinho que eu fiz do lado de fora, bem iluminado para vocês verem bem de perto todos os detalhezinhos do bolo, tá bom? Então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar o resultado final, num local bem mais iluminado, vocês vão conseguir ver com mais detalhes de como que ficou o resultado desse bolo, tá? Terminando de fazer o trabalho de bico, vou fazer a minha última rosetinhas e vou fazer um acabamentozinho na lateral do bolo, ali nas emendazinhas do babado. Para fazer essa rosetinha, eu vou utilizar o bico 17 da Wilton, que também é um bico bem parecido com o M, mas menorzinho ainda. É um micro bico. Ele é bem menorzinho, dá um acabamento ainda mais, uma rosetinha ainda mais pequenininha, ainda mais delicadazinha, né? E é isso, gente. Tô finalizando a decoração do bolo. Depois disso eu vou colocar apenas os laços. E tá finalizado, gente. E é isso. Tô muito feliz de ter voltado pro canal. Muito feliz de ter conseguido gravar esse vídeo.
Espero conseguir me manter firme aqui. Se você gostou, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu quero muito conseguir manter um ritmo bom de vídeos. Eu já tenho outros gravados, vão sair mais vídeos. E mostrar tudo que eu sei para vocês, tá? O que eu souber, eu quero dividir meu conhecimento com vocês, tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. Tô mega feliz de ter voltado. E me conta aí se você gostou que eu voltei também. Se você chegou agora novo, já se inscreve para os próximos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!